Olá pessoal, aqui é o Edu e bem-vindos ao canal Paradox. Este é o 7º vídeo da história de Cavaleiros no Brasil. Estamos contando a história do anime cronologicamente até chegar em 2019, onde teremos a nova animação da Netflix. Então, para não ficar perdido nesse vídeo, lembra que é uma série, então tem que assistir todos para entender a história toda, ok? A briga de Kurumada com a Toei nunca teve nada a ver com diferenças criativas, e sim com o caminho que cada um queria seguir. Para que a parceria retornasse, alguém tinha que ceder, e quem cedeu foi a Toei. O porquê da briga eu conto num outro vídeo separado, se vocês quiserem. Pois, para explicar sobre a briga, eu tenho que explicar também sobre o Star System de Kurumada e também sobre suas outras obras. Com o retorno da parceria, a Toei finalmente pôde fazer a saga Elysius. Porém, novamente decepcionando muito dos fãs, pois o orçamento ainda era menor do que o que foi usado na saga Inferno. O que fez com que o último arco do anime tivesse que ser apertado para caber em 6 episódios. Deixo claro que tanto Inferno quanto Elysius têm belos traços e vale muito a pena ver. Mas o que muitos pensavam na época, e eu me incluo, são que as duas últimas sagas de Cavaleiro podiam ter sido feitas com o mesmo carinho e dedicação da saga Santuário de Hades. Em 1º de agosto chega ao fim a saga de Hades, mas não demorou muito para que surgissem novidades sobre Cavaleiros. Em 1º de dezembro do mesmo ano, a revista Shonen Champion anuncia a animação de Lost Canvas. O formato escolhido foi Original Video Animation, conhecido mais popularmente como OVA, e foi lançado diretamente em DVD em 24 de junho de 2009. Mas o que vem a ser Lost Canvas? O final da saga de Hades deixa um questionamento. Como Hades reconheceu Seiya? Isso viria a ser explicado posteriormente em 2 obras, Next Dimension e Lost Canvas. Em abril de 2016, vazaram 2 fotos coloridas na internet e Kurumada se viu obrigado a revelar o seu mais novo projeto, Saint Seiya Next Dimension, a lenda do Imperador das Trevas. Muitos especulavam se essa série seria a continuação de Hades, mas depois que foram publicados os primeiros capítulos na revista Shonen Champion, vimos que tratava-se da antiga Guerra Santa contra Hades, onde Doku de Libra e Xion de Ares ainda eram jovens e o Cavaleiro de Pégaso era tema. A confusão começa quando no mesmo ano foi anunciado Saint Seiya The Lost Canvas, a lenda do Imperador das Trevas, também pela revista Shonen Champion, com traços de Shori Teshiori. A partir desse momento, ficamos sabendo que a história seria contada de 2 pontos de vista diferentes. Kurumada continuou com Next Dimension, mas de forma lenta, enquanto Lost Canvas saía com frequência. Então, logo, todas as atenções estavam voltadas para Lost Canvas, que começou a fazer um grande sucesso, até que em 1º de dezembro de 2008 foi anunciado mundialmente na revista Shonen Champion que seria feita uma série animada de Lost Canvas. Seria lançado diretamente para DVD e Blu-ray em formato de OVA. Em 24 de julho de 2009 começa a ser distribuído o anime de Lost Canvas. No Brasil, a série seria distribuída pela Sato Company e seria atribuída a DVDs pela Flash Star e em streaming pelas Netflix, Netmovies e Vivoplay. A dublagem no Brasil foi feita pelo estúdio do Brasil e o mais incrível é que as vozes foram escolhidas por votação dos fãs. Geralmente, 3 dubladores gravavam as falas dos personagens e os fãs escolhiam aquele que eles mais gostavam. Quem diria que o tema ia ficar tão bom com a voz do Ben 10? É claro que sou, você sabe muito bem disso. Você mesmo me viu destruindo aquela rocha no dia da tempestade. A série foi distribuída em DVD e Blu-ray em 2 box de 13 episódios cada, com a primeira temporada lançada entre 2009 e 2010 e a segunda em 2011.
A excelente qualidade de animação fez muito sucesso no ocidente, principalmente na América Latina. Infelizmente, não foi tão bem recebida assim no Japão, onde vendeu muito abaixo do esperado, fazendo dela a segunda animação de Cavaleiros que vendeu menos, sendo somente superada por Saint Seiya Ômega. Muitos culpam Kurumada pelo cancelamento da série, que ele estaria com ciúmes de sua criação estar ganhando um enorme sucesso pelas mãos de outra pessoa, ou que ele queria mais dinheiro para permitir a continuação da série. Mas a verdade é que não existe nenhum comunicado oficial sobre o cancelamento de Lost Canvas. Mas, provavelmente, deve ter relação com o fraco desempenho no Japão e a pirataria no ocidente, que fez com que a produtora de Lost Canvas decidisse não fazer uma terceira temporada. A facilidade para baixar o anime de graça e assistir vem matando muitas séries. Lost Canvas não foi a primeira e nem vai ser a última a passar por isso. A produtora da série foi questionada sobre uma possível terceira temporada e disse que se surpreende com a quantidade de pedidos recebidos, na sua maioria de fãs latinos, mas que isso não é o suficiente para que eles produzam uma continuação. Depois do prematuro fim de Lost Canvas, os fãs se alegraram ao saber que uma nova animação de Cavaleiros ia surgir, Saint Seiya Ômega. Essa nova série ia focar na nova geração de Cavaleiros, mostrando os acontecimentos posteriores ao da série clássica. Com Shingo Araki voltando a trabalhar na série, uma vez que ele ficou de fora em Lost Canvas, e que um dos possíveis motivos do fracasso dele no Japão seria a mudança dos traços, todos achavam que não tinha como essa série dar errado. Shingo Araki, o desenhista de personagens e principal animador de Cavaleiros do Zodíaco, ele foi responsável por remodelar por completo os desenhos das armaduras originais do mangá de Masami Kurumada, armaduras cujas peças agora cobriam grandes partes do corpo, assim como capacetes que cobriam toda a cabeça, tornando assim a animação um grande atrativo visual para todo o público em geral. Desde então, ele era responsável por todas as obras de Kurumada. Foi assim com a saga de Hades, posteriormente com outras obras do autor, como Fuma no Kojiro e Ring Nikakero. Então, nada mais natural que ele ficasse à frente de Saint Seiya Ômega também. Mas infelizmente, ele faleceu no dia 1º de dezembro de 2011, aos 72 anos. A causa de sua morte foi decorrente de uma insuficiência circulatória aguda. Mesmo sem Shingo Araki, a série segue em produção e a estreia no Japão acontece no dia 1º de abril de 2012, dirigido por Morio Hatano, e teria design dos personagens feitos por Yoshihiko Umakoshi e Keiichi Ishikawa. Pessoal, agora a gente já sabe de quem é a culpa das armaduras de borracha. Bom pessoal, apesar das armaduras de borracha, a série até começa bem, mostrando que agora o Seiya é o Cavaleiro de Ouro de Sagitário, tem até uma luta épica dele com Mars no primeiro episódio. Eles também dão um merecido espaço à China na animação, colocando ele como mestra do Koga. Estava tudo indo bem, até apresentarem sem nenhuma explicação uma Amazona de bronze, de águia. Como assim? Outra coisa foi usar dos treinamentos para se tornar cavaleiros, que foram substituídos por uma escola. Meu Deus, o que fizeram com cavaleiros? Bom pessoal, não vou ficar focando nos erros da série Ômega, porque a gente já fez isso num outro vídeo, olha aqui. Mas, para ser justo, não é só de erros que vive a série Ômega. A série acerta em cheio quando apela para nostalgia e referências, como quando Shina explica a Koga como funciona o cosmo. 原子を砕くということ。その体の中の宇宙、コスモを爆発させろ。それが原子を砕く力と。Ou quando os lendários são apresentados, uma cena mais linda que a outra, sem perder a essência dos personagens, eles explicam o que ocorreu com cada um depois do clássico. Infelizmente, Ômega, na minha opinião, tinha um potencial incrível, mas não soube aproveitar. Por exemplo, se a primeira temporada da série fosse focada na história de Soma e sua vingança contra a Sônia, responsável pela morte de seu pai, com certeza seria um sucesso. Confesso que assisti a primeira temporada de Ômega só para ver como essa trama se desenrolava. Soma e Sônia são os únicos a ter um background decente na série e o seu arco de história é muito mais interessante que o do protagonista.
Já na segunda temporada, se ela fosse focada no Subaru, o menino que se torna Cavaleiro de Aço e depois se torna Cavaleiro de Bronze, com toda certeza seria outro sucesso também. Claro que tem que cortar aquele desfecho final, que pra mim estraga todo o brilhante desenvolvimento que o personagem vinha tendo na série até então. Então, para responder a pergunta, vale a pena assistir Saint Seiya Ômega? Vale sim, tem muita coisa errada lá, mas é nos acertos que a série tem o seu valor. Nem que seja só pra ver todas as vezes que os lendários entram em foco na trama, ou pelo arco de Soma e de Subaru. Vale a pena dar uma chance à série sim, galera. Saint Seiya Ômega chega ao fim depois de 97 episódios no dia 30 de março de 2014. Pessoal, ainda não foi dessa vez que a Toei emplacou um novo sucesso de Cavaleiros, mas ela ainda não estava disposta a desistir, e foi assim que foi anunciado a nova tentativa da Toei de fazer sucesso com a franquia, Os Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda do Santuário. Finalmente chegamos ao ano de 2014, onde para comemorar os 40 anos de carreira do criador de Cavaleiros, Masami Kurumada, a Toei Animation produziu o primeiro filme em computação gráfica dos Cavaleiros do Zodíaco. O projeto começou bem antes, começou lá em dezembro de 2010. Entretanto, Masami Kurumada já em 2008 já teria sugerido o projeto desse filme para Toei. A ideia era adaptar os acontecimentos da saga das 12 Casas de forma a caber em 93 minutos, sem que essa perdesse a elegância da série original. Foi Kurumada também que deu a palavra final sobre as versões atualizadas de cada armadura. Nessa época, o autor também mostrou interesse em fazer mais histórias originais do universo de Saint Seiya, do universo de Cavaleiros do Zodíaco, sem ficar preso ao original. O filme levou cerca de 4 anos para ficar totalmente pronto e estreou nos cinemas japoneses no dia 21 de junho de 2014. O filme arrecadou quase $1 milhão no primeiro final de semana de exibição, ficando em primeiro lugar na rede de cinemas Kinezo. O detalhe interessante é que nem mesmo no Japão e nem em nenhuma sala de exibição do mundo foi exibido o filme numa versão 3D. No Brasil, o filme foi licenciado pela Diamond Filmes e a dublagem foi feita pela Du Brasil. O lançamento nos cinemas foi no dia 11 de setembro de 2014, mês e ano que a série completava 20 anos de sua primeira exibição aqui no Brasil, vendendo mais de 500 mil ingressos. O lançamento em DVD foi realizado pela Paris Filmes no dia 28 de março de 2016. Como não houve um acordo para a utilização da dublagem exibida nos cinemas, o DVD saiu apenas com o áudio original em japonês. Posteriormente, o filme também foi lançado, dessa vez com a dublagem dos cinemas, em algumas plataformas de streaming, como Netflix, iTunes, Google Play e Now. Outra curiosidade é que apenas a versão exibida nos cinemas possui alteração do logotipo e os créditos em português. Por algum motivo desconhecido, muito talvez por não ter a permissão da Toei, as outras plataformas, sejam elas físicas ou digitais, todas utilizaram as fontes e imagens da versão japonesa. A trama reconta a saga dos Cavaleiros de Bronze para levar a reencarnação de Athena ao posto que é dela de direito. Saori começa a entender o seu destino durante a adolescência e junto com Seiya, Shiryu, Yoga e Shun decidem se dirigir ao santuário. Lá, porém, eles enfrentam as armadilhas do Mestre do Santuário e terão também que lidar com os poderosos Cavaleiros de Ouro, guardião das 12 casas dos signos do Zodíaco. Aqui fica a minha opinião pessoal, que eu achei que no filme ficou muito mais plausível que os acontecimentos se passam 16 anos após a morte de Aioros e Sagitário, já que era bem confuso no anime clássico, por exemplo, ver Yoga dirigindo um carro aos 14 anos. Não tenho o que falar sobre a animação, sobre o design dos personagens e armaduras, que são belíssimos. O problema, na minha opinião, fica por conta do roteiro. Alterar fatos, trocar adversários era algo esperado por se tratar de um reboot. Porém, a emoção dos combates que tanto marcaram a série acabaram ficando de lado, dando lugar a uma narrativa superficial, onde era perceptível a pressa dos realizadores para que os personagens finalmente chegassem à última casa.
Nada mais de olhos furados, decapitações, perdas de sentidos, sangue jorrando, tudo foi jogado de lado. As lutas são rápidas e os personagens são eliminados de qualquer maneira pelo roteiro, como por exemplo Afrodite de Peixes. Se alguns cavaleiros são bem representados, como por exemplo Chaka de Virgem e Aldebaran de Touro, outros sofreram mudanças muito drásticas, como por exemplo Máscara da Morte, que agora parece mais um vilão da Disney com direito até a musical. Alguns outros personagens também tiveram suas personalidades alteradas, como por exemplo o Seiya, que ficou mais brincalhão que o normal, o Shiryu mais sério. Porém, apenas o protagonista Seiya recebeu o devido destaque no filme, enquanto personagens queridos como Yoga e Ikki passam quase desapercebidos pelo longa. Depois de tudo que foi falado aqui, isso quer dizer que o filme Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda do Santuário é ruim, né? Não necessariamente. Principalmente se você for um fã que conheceu Cavaleiros por esse filme. Mas mesmo você sendo um fã das antigas, você também pode ter gostado do filme, mesmo com todas as mudanças. Existe a possibilidade de você ter gostado do filme por conta da dublagem brasileira, que é primorosa e traz praticamente todo o elenco de dubladores da série clássica. Agora as condições são iguais. É a nossa crença que vai decidir quem sairá vitorioso. Relâmpago de plasma! Conclusão: se você é um fã novo, vai na fé que você vai gostar do filme. Se você é um fã antigo, mantenha a mente aberta e consciente de que se trata de um outro universo com quase todos os mesmos personagens. E por favor, pessoal, nada daquele papo de que esse filme estragou sua infância, pois tanto o mangá quanto o anime clássico continuam a existir. Não importando quantas vezes a Toei e o Kurumada nos presenteiem, não necessariamente de forma intencional, com animações de qualidade duvidosa e que nem sempre fazem uma homenagem digna ao clássico. Chegamos em 2015 e após esperarmos por mais de 20 anos, finalmente temos uma animação de Cavaleiros digna da série clássica. Quando foi anunciado Soul of Gold e que a história se passaria em Asgard, a minha primeira reação foi: não vai prestar. O meu argumento era que por mais que a saga de Asgard do anime clássico fosse um dos meus arcos preferidos, fazer uma história a partir de um filler não tinha como dar certo. Sem falar que por mais que os Cavaleiros de Ouro sejam sempre retratados como os cavaleiros mais poderosos, a verdade é que desde a saga das 12 casas, os Dourados meio que viraram saco de pancada de qualquer fulano que aparecia. Foi assim em Asgard e em todos os filmes que eles apareceram. Eu até entendo que é um recurso narrativo para mostrar o quão fortes são os novos inimigos, mas mesmo assim, era meio triste ver os mais poderosos cavaleiros de Atena sendo retratados assim. Mas as coisas finalmente melhoraram um pouco na saga de Hades, quando os Cavaleiros de Ouro ganharam um destaque maior. Claro que com a exceção do Máscara da Morte e do Afrodite, que continuaram aparecendo só para serem espancados. Então, depois de tudo que os Cavaleiros de Ouro passaram, se sacrificar para destruir o Muro das Lamentações parecia um final digno para esses valorosos cavaleiros. Em 2015, os Cavaleiros de Ouro foram trazidos novamente aos holofotes, mas dessa vez eles não estavam aqui para apanhar e para serem coadjuvantes. Nós estamos falando de Saint Seiya Soul of Gold, o mais recente produto de Cavaleiros do Zodíaco até então, que coloca os Guardiões das 12 Casas no papel principal e que finalmente dá a eles o respeito que eles merecem. Desenvolvido pela Toei Animation, os Cavaleiros do Zodíaco Alma de Ouro, como ficou conhecido aqui no Brasil, faz parte da comemoração do aniversário de 40 anos de profissão de Masami Kurumada, o criador de Cavaleiros do Zodíaco. Ao todo, a série tem 13 episódios com duração média de 24 minutos por capítulo. A história do anime é original e não é assinada pelo Masami Kurumada. Chegaram os novos vídeos de Cavaleiros do Zodíaco, um documentário para você entender a verdadeira história do anime no Brasil. Vamos contar todo o trajeto até os dias atuais, quando chega a nova animação da Netflix. Peça pro papai ou pra mamãe para assistir os vídeos sobre Cavaleiros do Zodíaco e prepare-se para muita nostalgia. Documentários dos Cavaleiros do Zodíaco, um lançamento canal Paradox, já no YouTube. Me deixa seu like! A
história começa do ponto em que os Cavaleiros de Ouro derrubam o Muro das Lamentações e sacrificam suas vidas. Mas misteriosamente, Aiolia aparece vivo em Asgard e a partir daí acompanhamos a história, desvendando os motivos pelo qual os Cavaleiros de Ouro foram ressuscitados. O fato da trama ocorrer em paralelo com os acontecimentos da saga de Hades foi, na minha opinião, uma das melhores sacadas dos produtores, pois porque senão, de que outra forma eles iriam explicar a ausência de Seiya e os outros, enquanto um deus maligno está tentando dominar o mundo? Mas eu não seria totalmente verdadeiro com vocês se eu dissesse que eu gostei de tudo. Não, Soul of Gold não é perfeito. Um exemplo, eu achei desnecessário o foco dado a Camus de Aquário, uma vez que no anime clássico ele já teve a sua história muito explorada. Já outras histórias que eu queria muito ver não foram bem exploradas ou nem mesmo foram exploradas. Por exemplo, a relação de Aioros de Sagitário com Shura e Saga. Soul of Gold tem muito mais acertos do que erros. Por exemplo, os vilões são muito bem feitos e desenvolvidos, que fogem do velho clichê de ser mal só por ser vilão. Todos têm motivos para estarem ali e fazerem o que estão fazendo. Mas o maior mérito do anime, sem dúvidas, é a redenção do Afrodite e do Máscara da Morte. Principalmente do Máscara da Morte. Soul of Gold é muito bom em emular as sensações que tínhamos quando víamos o anime clássico, mas confesso que foi o arco do Máscara da Morte que me trouxe as emoções que eu não sentia desde 1994. Soul of Gold, na minha opinião, é a melhor coisa feita do universo de Cavaleiros depois do anime clássico e da saga de Hades Santuário. E que, na minha humilde opinião, marca o início da nova fase, onde veremos novas animações dignas da Era de Ouro dos Cavaleiros do Zodíaco. E vem daí a minha esperança com a nova animação da Netflix e do recente divulgado anime baseado no mangá Santiacho. Mas isso é assunto para um outro vídeo, então se gostou, não esquece de deixar o like, se ainda não é inscrito se inscreve e não deixa de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado!